Vamos lá, senhores, continuando aí a correção das nossas questões. 11. De acordo com a NODAM, assinale a alternativa correta. Os timbres que possuem as armas nacionais serão utilizados nos originais dos DA e nas cópias. Perfeito! Já achamos a nossa resposta. Vamos achar o defeito das outras. O nome da OM é utilizado em alguns DA e identifica a OM destinatária, não é a OM de origem, né, senhores? Charlie, nos DA de âmbito interno, essa questão aqui foi proposital para vocês entenderem a diferença, tá, senhores? De abreviada para resumida. Nos DA de âmbito interno, quando o nome por extenso não couber em uma única linha, poderá ser usada a forma resumida, tá? Não é abreviada, é resumida. Anotem aí, por favor. Vale a pena voltar lá na norma agora e dar uma olhadinha nisso, tá, senhores? Delta. Nos DA de âmbito interno, localizei aqui. O nome da ESOM deverá ser escrito por completo e por extenso, inclusive os numerais. Não. Então, senhores, essa alternativa está errada, porque seria exceto os numerais. Tranquilo? Exceto os numerais. A gente já viu lá quinto DN. Então não precisa ser por extenso. Pode ser exceto os numerais. Eco. Os nomes muito extensos poderão ser separados em mais de uma linha, sem divisão de palavras, de modo que a linha superior seja ligeiramente menor que a inferior. Não, ele inverteu, né, senhores? A linha de baixo tem que ser um pouco menor. Tudo bem? Vamos lá, então. 11, o nosso gabarito é a alfa. Em relação ao grupo indicador, assinale a opção incorreta. Os dois primeiros elementos de estruturação obrigatória são definidos internamente na OM. Quais são os dois primeiros elementos? Esse aqui, ó. Primeiro e segundo elemento. É o elemento organizacional e aqui é classificação sugerida para arquivamento. Isso aqui é o terceiro elemento, que é o NUP. E só será obrigatório quando é resposta a outro DA, né? Será obrigatório somente quando é resposta a outro DA. Bravo. Então ele quer a opção incorreta, certo? Então a alfa está correta. Vamos a Bravo. A escrituração do terceiro elemento é obrigatória somente quando a elaboração de um DA é resposta de outro. Então, também está correto. Eu acabei falando isso um pouco ali acima ali, mas a gente já matou a questão aí. Já está certa também. Charlie, quando um DA contiver diversos números de protocolo, poderá ser escriturado no máximo 2 por linha. Perfeito. Aqui ele está falando do grupo indicador, senhores. Eu posso escrever no máximo 2 por linha. No grupo indicador, número de protocolo, no máximo 2 por linha. Tudo bem? 024.131 é a classificação sugerida para arquivamento. Bom, também dei esse bizu aqui em cima. É o segundo elemento. Perfeito. O primeiro elemento é esse. O segundo elemento é esse. E o terceiro elemento é o NUP. Tranquilo? Então também está correto. O grupo indicador será estruturado com 3 elementos obrigatoriamente? Não. Bom, se a gente não tiver um NUP lá que seja em resposta a outro, eu só vou ter 2 elementos, certo? Só vou ter essa obrigação de escrever o NUP lá em cima no grupo indicador se o DA for em resposta a outro. Tudo bem até aí, senhores? Vamos à próxima questão, a de número 13. Assinale a alternativa incorreta de novo.
O título identifica a espécie do DA. Isso, perfeito. É isso mesmo, a definição é essa aí mesmo. O título identifica a espécie do DA. Por exemplo, comunicação interna. Tá lá o título do documento. Realmente é espécie, né? Espécie é comunicação interna, CI. E também é o título. Bravo. A atribuição de sequência para o número de ordem poderá ser anual ou departamental. Perfeito também. Sem problema. Lembrando que ele quer a incorreta, hein, senhores? Charlie. O número de ordem é atribuído sequencialmente recomeçando pela unidade a cada ano, para cada espécie de DA. Beleza. Mas aqui ele esqueceu de complementar o seguinte. Exceto ofício e ofício externo. Porque estes seguirão a mesma sequência, tá? Lembra que eu falei lá, ó, botei 1, 2, 3, 4, 5. Número 1 foi ofício normal, o 2 foi externo, o 3 foi externo, o 4 foi off normal, e assim por diante. Eles vão seguir uma mesma sequência. E aqui eu estou falando de duas espécies de DA. Então ele esqueceu aqui do exceto, certo? Ficou incompleta a proposição dele. Então essa já é a nossa resposta. O número de ordem é atribuído sequencialmente, recomeçando pela unidade a cada ano, para cada espécie de documento. Ou seja, ele generalizou. E na realidade não é, né? Porque ele esqueceu de falar de ofício e ofício externo, que seguirão a mesma sequência. E não é cada espécie, porque esses dois aí, eles vão seguir uma mesma sequência. Então está errado. Delta. O número de ordem anual não deve ser complementado com zeros à esquerda de números significativos. Ok, verdade. Eco. A reedição do DA normativo será indicada por uma letra maiúscula após o número de ordem, começando com um alfa, que indica a primeira reedição do documento e, em consequência, o cancelamento da edição anterior. Perfeito também, né? Vamos lembrar aqui, ó, ordem interna, número 3001 alfa. 3001 alfa. Então eu tenho, antes dela eu tenho a ordem interna, número 3001. Então eu tenho aqui, ó, primeira versão, segunda versão. Reedição eu não tenho, e aqui eu tenho a primeira reedição. Bom, nas próximas questões eu vou montar um visuário disso aqui melhor para vocês, tá? Mas é basicamente isso aí. Nosso exemplo lá, ele fala do 3003 Charlie, se eu não me engano, nos nossos exemplos da Nodan. Então vamos à próxima questão. Já que a gente descobriu que a Charlie que é incorreta, é o nosso gabarito, vamos à questão 14, que é uma questão também um pouco complicada e que ela tem algumas frases importantes de efeito para a gente. Vamos lá. Questão 14. Bom, considero uma questão difícil. Analise o extrato de um ofício e marque a alternativa correta. A DABM, caso o ofício inicial tenha como origem o M de sua cadeia de comando, poderá restituir o DA para reformulação por despacho, não sendo obrigatório informar as autoridades que tomaram conhecimento do documento. Perfeito. Por quê? Ela não é obrigatória, ela só vai informar se ela julgar necessário, caso julgue necessário. É assim que diz a norma da gente. Então, a gente já achou a nossa resposta. Tranquilo?
certinho. Se for, por exemplo, tá vindo lá do depósito de combustível, um documento, ele está querendo falar com a SGM, mas eu acho que ele trouxe a informação de forma equivocada. Eu sou o DABM, então eu não quero que isso vá adiante. Eu vou restituir para ele, para que ele possa reformular o documento e retornar esse documento, voltar com uma nova roupagem, com um novo texto, com essa nova orientação que eu dei, certo? Então vamos achar o problema das outras proposições. O ofício inicial, tramitando em meio físico, chegará ao destinatário contendo obrigatoriamente pelo menos um despacho. Não, isso não é uma verdade. Por que isso não é uma verdade? Porque lembra que eu falei para vocês que no VIA ele tem duas possibilidades, né? Quando for um documento digital, ele pode colocar a assinatura digital, né, em cima da assinatura do ofício inicial. Ok. E para o documento físico ele vai virar, vai carimbar e vai rubricar ali, né, no verso do ofício inicial. Então, se ninguém quiser fazer despacho, não tem necessidade, não tem obrigatoriedade de fazer isso. Todas as OMs que estão no VIA podem virar o verso da página ali e carimbar ali e seguir, dar seguimento ao documento. Então, não tem essa obrigação de ninguém fazer despacho. Não tenho nada a declarar sobre esse despacho, não tenho nada a declarar sobre esse ofício. Segue adiante. Vai virar folha do ofício inicial, primeira folha do ofício inicial, vai carimbar e mandar à frente. Lá ele fala carimbar, rubricar e datar. Charlie, quando uma autoridade via for de maior grau hierárquico do que o destinatário final, o tratamento que precederá será o do via. Não, sempre o tratamento que precederá será o do destinatário final. Não esqueçam disso. Tá? Não esqueçam disso. Sempre o tratamento que precederá será o do destinatário final. Então, corta também. Delta. A ordem de tramitação via depende da antiguidade das autoridades endereçadas, prevalecendo a necessidade de quem deve conhecer primeiro. Na realidade, não é depende, né, senhores? É independe. Independe da antiguidade das autoridades endereçadas, prevalecendo a necessidade de quem deve conhecer primeiro. Bom, se ele coloca o independe aqui, o resto estava tudo certinho. Então, já corta a delta também. Eco. Quando uma autoridade via desejar que outra não incluída na tramitação via inicial tome conhecimento ou se pronuncie, poderá despachar para essa autoridade, sem necessidade de incluir essa na tramitação via. Bom, senhores, vamos assim, alongar um pouco o debate acerca dessa resposta aqui. Quando uma autoridade via desejar que outra não incluída na tramitação via inicial tome conhecimento ou se pronuncie, poderá despachar para essa autoridade sem necessidade de incluir na via? Não, ela tem que incluir na via, tá? Ou qual a outra coisa que ela pode fazer? Ela pode consultar por meio de mensagem ou outro documento, tá? Um ofício, se for o caso, isso até é o mais recomendável. Ela pode consultar. Agora, se ela quiser que essa autoridade despache. Quando uma autoridade via desejar que outra não incluída na tramitação via inicial tome conhecimento ou se pronuncie, poderá despachar para essa autoridade, sem necessidade de incluir na tramitação via. Bom, realmente ela tem que incluir. Agora, se ela não quiser incluir, existe a possibilidade de consultá-la por meio de outro, como eu posso te dizer, por meio de outro canal, por uma mensagem, por um ofício e assim por diante, ok? Então, quando uma autoridade via desejar que outra não incluída na tramitação via tome conhecimento ou se pronuncie, poderá despachar para essa autoridade sem necessidade de incluir essa na tramitação via. Então, senhores, como aqui nessa questão
eu considero que tem duas respostas, eu vou considerar essa eco também uma resposta válida. Por quê? Eu vou considerar essa aqui uma resposta válida? Porque apesar dela estar incompleta, o conteúdo ficaria assim meio solto para a gente entender, né? Então, assim, como forma também de consertar a questão para a gente não perder esse conteúdo que foi estudado aqui, eu vou alterar um pouquinho. Quando uma autoridade via desejar que outra, não incluída na tramitação via inicial, tome conhecimento ou se pronuncie, poderá despachar para essa autoridade, sem a necessidade de incluir essa na tramitação via. Não, o certo seria incluir, tá? O certo seria incluir. Então essa resposta estaria errada. O certo seria incluir. Mas o que é mais recomendável ela fazer? O que é mais recomendável ela fazer? Consultar essa outra autoridade por meio de mensagem, ofício ou qualquer outro documento. Quem sabe uma CP, se for um órgão ali do lado ali. Ah, eu preciso de uma informação, tem como você me dar essa informação assim, assim assado para eu poder embasar aqui o meu despacho? Pô, ok, não tem problema, tá? Então, senhores, é isso aí. Entendo assim, eu vou considerar essa questão aqui como anulada, porque eu achei que a proposição eco não ficou tão claro, né, o que eu queria. Mas os conceitos são importantes. Atentem nisso que eu estou falando. Voltem lá no texto da Nodan e atentem para isso que eu estou falando para vocês, tá? Não percam isso de vista. Não percam. Vamos ao ensinamento aqui da alfa. A DABM, caso o ofício inicial tenha como origem OM da sua cadeia de comando, poderá restituir o DA para reformulação por despacho, não sendo obrigatório informar as autoridades que tomaram conhecimento do documento. Realmente não é obrigatório, apenas se ela julgar necessário. Agora, uma outra coisa que eu queria falar também para vocês do VIA, que quando o documento tiver VIA, ele vai ter apenas um destinatário final. Outra coisa, VIA, que eu queria falar também, a forma de tratamento que prevalece é a do destinatário final. A ordem, a sequência do VIA, independe de antiguidade, vai prevalecer a necessidade de conhecer. Ok? É isso, senhores. Vamos à próxima questão? Vamos na questão hiper, mega, super difícil. Muito difícil mesmo. Vou pegar essa eco aqui, vou anotar aqui em cima. Mais recomendável é consultá-la por outro documento. Podendo, por exemplo, ser ofício ou mensagem. Tudo bem? Só para eu deixar anotado esse bisuário aqui para vocês não precisarem ficar ouvindo meu áudio aí e facilitar a vida de vocês. Tá bom? Então, questão polêmica. 15. Analise o fragmento de um ofício e, de acordo com a NODAN, na parte de local e data, assinale a alternativa correta. Então, aqui ele já quer a alternativa correta. Rio de Janeiro, RJ, ponto. Em viagem, 25 de junho de 2017, ponto. Então, ele nos trouxe aqui o local e data. É um formato que é utilizado para ofício. Tranquilo? Então, aqui, esse ofício seria ofício interno, né, da Marinha. E ainda me diz uma outra coisa, eu consigo interpretar aqui que esse documento foi feito por um navio. Ele estava viajando, né? Então, ele estava viajando e ainda consigo interpretar
mais coisas ainda aqui. Ele está viajando e ele está indo para indo e voltando para o mesmo porto ou ainda para portos da mesma cidade. Porque se ele estivesse indo para portos de uma cidade para outra, seria como travessia da cidade Alfa para a cidade Bravo, ok? Então vamos lá, senhores. Mais um conceito aqui também que eu vou repetir. Em datas, documento de correspondência e declaratórios, a gente não coloca zero à esquerda, tudo bem? E para o primeiro dia do mês eu vou seguir o primeiro. Vamos lá, só para o primeiro dia, tá, senhores? O dia 2, dia 3, dia 4 em diante, não tem problema não. Então, Alfa, está incorreto interpretar que o ofício foi expedido no dia 25 de junho, mas pode ter sido elaborado no dia 24 de junho de 2017? Não. Sim, está incorreto, né? Lógico, está incorreto interpretar que o ofício foi expedido no dia 25, mas pode ter sido elaborado no dia 24. Não, ele pode ter sido realmente elaborado no dia 24. Qual o problema? Nenhum, né? Ele tramitou e no dia 25 ele foi datado e assinado pela autoridade. Quando de fato ele vira um documento administrativo. O documento ele só existe, senhores, quando ele é assinado. Antes dele ser assinado, ele nem existe. Mas nada impede que ele tenha sido elaborado no dia 24, né? Nada impede. Eu não tenho informações suficientes para taxar isso de incorreto. Bravo. O fragmento acima pertence a um ofício expedido por navio em comissão entre portos da mesma cidade ou com regresso previsto para o mesmo porto de partida. Então achamos a nossa resposta aqui. Né? Já tinha pago esse bizu aqui anteriormente na explicação aqui da questão e facilitou a nossa manobra. Charlie. O fragmento acima pertence a um ofício externo. Não. Corta. É um ofício interno. Porque se fosse ofício externo, seria assim, senhores. Ó, Rio de Janeiro, RJ, assim que é a data de ofício externo. 25 de junho, tal. Tudo bem? E não teria essa parte aqui de cima separada. Tranquilo? No máximo teria aqui, senhores, ó, em viagem, vírgula, 25 de junho de 2020. Mas não teria essa parte aqui de cima, então não se trata de um ofício externo. Pelo fragmento acima, não é possível saber se a origem é um navio ou um homem de terra. Opa, o homem de terra não está em viagem, hein? Então corta. Eco. O fragmento refere-se a um ofício expedido por um homem de terra a um navio em comissão? Não, né, senhores? Quem está em comissão é um navio e não o homem de terra. Então, já corta, gabarito nosso é a Bravo. Vamos à próxima questão? Questão 16. Analise as proposições abaixo e, conforme a NUDAM, nos dá de correspondência, assinale a alternativa incorreta. Bom, ele nos localizou aqui no 5C. 2D, formou. Então eu tenho que procurar os elementos que estejam somente aqui. Vamos lá, alfa. E ele quer também a incorreta. Serão destinatários de DA os titulares de OM ou vice-chefe do Estado-Maior da Armada. Beleza. Tem outro, mas tudo bem. Como ele não tem nenhum argumento excludente aqui, a gente continua com a alternativa certa. Ao vice
chefe do Estado-Maior da Armada, somente poderão ser endereçados DA que tratem de assuntos de rotina, certo? Aqueles que não firmem doutrina, que não tenham juízo da autoridade superior, né? Então, tá certíssimo. Charlie, quando um DA for endereçado a várias autoridades, estas serão relacionadas em ordem alfabética? Não. Ordem de antiguidade, hierarquia. Então, a Charlie já está errada. O número de originais do DA cujo trâmite dar-se-á fisicamente será igual ao número de destinatários, sendo todos assinados pela autoridade expedidora. Perfeito. Eco. Havendo mais de uma autoridade de mesmo posto, estas poderão ser apresentadas em ordem alfabética dos seus cargos. Perfeito, aí sim. Então, colocou, relacionou ali, tem a mesma antiguidade, tem o mesmo posto, a gente vai botar nas ordens alfabéticas dos seus cargos. Agora, é uma possibilidade, não é deverão, tá, senhores? Poderão ser apresentados, é só uma possibilidade. Então, perfeito. Vamos à próxima. Questão número 17. Questão número 17. Analise as proposições abaixo e, conforme a NODAM, nos documentos administrativos, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos procurar uma que tenha erro, que eu vou anotar o usuário para vocês, crack. Atestado, carta, requerimento e certidão normalmente não são numerados. Todavia, caso julgado conveniente, as OMs que utilizam com frequência alguns destes DA poderão numerá-los. Perfeito. Certinho. O número de ordem, quando enunciado verbalmente, deve ser pelo número e não pela sequência de algarismos, salvo se o segundo componente do número, separado por traço de união, for inferior a 10. Ordem interna 1002, por exemplo. Então, está correto. Uma ordem de serviço, número 200 de 2018, quando enunciada verbalmente, seria a ordem de serviço número 200 de 2020. Bom, aqui tem um erro de grafia. Sugiro também que consertem, por favor. Então, seria uma ordem de serviço 200 de 2018, seria, quando enunciada verbalmente, uma ordem de serviço número 200 de 2018, quando enunciada verbalmente, seria a ordem de serviço número 200 de 2018. 2020, não, corta isso aí, por favor, consertem a questão para mim, por favor, senhores. Seria, número de ordem seria número 200 de 2018. Isso, consertem, por favor. Delta. O número de ordem de um DA de correspondência cancelado ou renumerado só será reaproveitado após 2 anos. Bom, não é DA de correspondência isso, senhores, é documento normativo, tá? Então não é de correspondência. Então aqui está a nossa resposta. A Charlie seria uma resposta também, né? Mas fica aí de pegadinha da prova, para poder gastar o tempo do candidato. Sequência departamental em DAs normativos é utilizada para todos, exceto portaria. Perfeito também. Então, senhores, me desculpa aí pela falha na letra Charlie, tá? Consertem, por favor, número 200 de 2018. Vamos à próxima. Vou montar um usuário aqui então pra gente. Eu tenho aqui a ordem interna número 1003. Ordem interna, desculpa aí, senhores, só um pouquinho de paciência. 1003, ordem interna número
1003, ordem interna número 1003. Desse lado aqui eu vou colocar a versão. Versão 1, 2, 3, 4. E desse lado aqui eu vou colocar reedição. Reedição? Bom, não tinha sido feito. Só posso começar a reedição depois que eu tiver a edição, né? Então a edição vai ser a número 1. Agora a reedição vai ser aqui, ó. Opa, aumentou. Desculpa. Reedição vai ser Alfa, Bravo e Charlie. Tudo bem? Então, esse documento aqui, OI 1003 Charlie, ele vai estar na sua quarta versão e na sua terceira reedição. É isso. Agora vamos eliminar as questões erradas. A numeração anual refere-se à quarta edição. Anual não, senhores. É departamental, então corta. Corta porque é documento normativo. Qual o único documento normativo que vai ter a sequência anual de numeração? Qual o único documento normativo que vai ter a sequência anual de numeração? Portaria. Não esqueçam disso também, por favor. Bravo. A numeração departamental do fragmento permite interpretar que a terceira versão do DEAR normativo foi cancelada. Perfeito. Vamos lá. Eu estou na reedição, certo? Estou na reedição. Estou aqui na quarta versão. Se eu estou na quarta versão, significa que a terceira versão foi cancelada. Sempre o documento anterior foi cancelado. Sempre que eu reeditar um documento, eu cancelo o anterior. Está perfeita essa proposição. O fragmento refere-se a um DA de correspondência que está na sua quarta versão. Bom, não é de correspondência, né, senhores? É normativo. Ordem de serviço é normativo. Quase, né? Tenho certeza que vocês foram passaram batido ali pela correspondência ali. Delta. O fragmento não é de um DA de correspondência. Ok. E está na sua quarta reedição? Não. Terceira. Tá aqui, senhores. 1, 2, 3. Primeira, segunda e terceira reedição. O fragmento é de um DA normativo, ok, numerado pela sequência departamental. E está na sua terceira versão? Não, né, senhores? Quarta versão, conforme explanado ali em cima. Tudo bem? Bom, questão difícil também, tá? Que faz a gente pensar um pouquinho, mas qual é a minha sugestão? É montar esse bisório aqui, ó. Montar isso na hora da prova, que isso vai facilitar, vai fazer a gente ganhar tempo. Você perde ali 30 segundinhos montando o bisuário e depois você não precisa nem pensar muito para fazer as questões. Tranquilo? Vamos lá. (19) De acordo com o DAN, assinale a alternativa correta. Quando um DA contiver números de protocolos, quando um DA contiver diversos números de protocolos, serão escriturados no máximo 1 por linha, não, 2 por linha. Certo? 2 por linha, ele está falando aqui de grupo indicador. Tudo bem. O grupo indicador é composto de 3 elementos obrigatoriamente? Não. Obrigados são apenas 2. O terceiro elemento apenas se for em resposta a outro. Então só vai ser obrigatório se for em resposta a outro DA. Os timbres que possuem as armas nacionais serão utilizados nos originais dos DA e nas cópias. Ok, a gente já viu isso também em outra questão. Delta. Os DA e seus anexos deverão ser impressos em ambas as faces do papel. Neste caso,
As margens da esquerda e direita terão as distâncias invertidas nas páginas pares. O nome disso chama-se margem espelho e não margem invertida, então está errada também, corta. Eco. Os documentos trocados entre OM ou enviados para órgãos extra-MB deverão, sempre que possível, ser gerados no formato PDF, inclusive quando houver necessidade de alteração. Não, quando tiver necessidade de alteração, senhores, vai ser em ODF, pelo nome de destino do DA no seu formato original. Então, questãozinha também nível médio, tá? Mas boa de se fazer. E vamos à última questão, a questão 20 dessa bateria aí de exercícios, que está servindo para a gente revisar alguns tópicos importantes do que foi estudado já. E algumas coisas que a gente ainda vai estudar, ainda vai bater mais, vai repetir mais algumas vezes aí nos vídeos que eu tenho gravado. Tudo bem? Então vamos lá. De acordo com a Nodan, assinale a alternativa incorreta. Então eu estou diante da alternativa incorreta. A reedição de um DA normativo será indicada por uma letra maiúscula após o número de ordem, começando com alfa, que indica a primeira reedição do documento. Em consequência, o cancelamento da edição anterior. Perfeito. A gente viu isso lá na questão 18. Bravo. O número de ordem, quando enunciado verbalmente, deve ser pelo número e não pela sequência de algarismos, salvo seu segundo componente de número separado por traço de união inferior a 10. Perfeito também. Charlie. A autoridade em exercício interino faz jus à forma de tratamento devido ao cargo que estiver ocupando. Perfeito. Lembrando que interino decorre de cargo vago. Certo, senhores? Decorre de cargo vago. Interinidade decorre de cargo vago. Exemplo. Eu estou lá na diretoria de gestão orçamentária. O diretor foi exonerado, ele foi mandado para Brasília, digamos assim, para exercer outro cargo lá. E eu ainda não tenho ninguém ocupando o cargo de diretor da Digon. Então quem vai assumir vai ser o vice-diretor, certo? E ele vai responder interinamente pelo cargo de diretor. Ou ainda, se dentro da cadeia de comando, nesse caso da Digon, que é o SGM, designar alguma outra autoridade para exercer esse cargo de forma interina. Tudo bem? Então vamos a delta. O número de originais do DA cujo trâmite dar-se-á fisicamente será igual ao número de destinatários, sendo todos autenticados pela autoridade expedidora. Autenticados não, senhores, assinados. Assinados, tudo bem? Então, a gente já está diante da nossa resposta. A delta. Serão evitadas redundâncias na escrituração do destinatário. Perfeito. Diretor da diretoria, agente da agência, comandante do comando e assim por diante. Senhores, espero que tenha sido proveitoso aí para o entendimento, né? Essa resolução de questões. Teve uma questãozinha ou outra que precisou fazer correção, mas eu acho que não interfere no nosso conteúdo, tá? Então fiquem com Deus. Exercícios comentados, é difícil a gente encontrar isso em qualquer curso, tá? Normalmente é o Campanha que safa a gente. E, bom, eu disponibilizei isso aí pra gente como ferramenta, uma ferramenta a mais, tá? Eu vou tentar fazer isso também nos próximos vídeos aí. Lógico, não dá para fazer todo o vídeo, não dá para botar 20 questões desse nível aqui, mas a gente vai colocando sempre que der aí, a gente achar pertinente e o conteúdo tiver que ser batido, eu vou colocando para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um grande abraço.